Quer dicas de bons episódios de seriados inspirados em Godzilla vs Kong para assistir? Então chegou ao lugar certo! Eu sou o Luiz e você está no Monstros e Aventuras. E hoje falarei de episódios com histórias completas, fáceis de você pegar, assistir por aí na internet, via streaming, inclusive com não tão infrequente você achar box de DVD para poder assistir por aí, que são inspirados justamente na luta entre Godzilla e King Kong. Lembrando que uma coisa importante, já existiu um filme nos anos 60 do King Kong vs Godzilla e que foi uma comédia feita pela Toho com direito a um macaco sendo roubado da ilha para fazer propaganda de uma empresa e tendo poderes de relâmpago. Então, a ideia, além de serem tão famosos, a ideia já é antiga, já foi materializada, e o primeiro episódio que eu vou falar pra vocês é do Monster Panic do Laboratório de Dexter. É um episódio curto, entre 5 e 10 minutos de duração, uma comédia no qual Dexter, o garoto superdotado, o menino gênio, tem seus experimentos interrompidos pela irmã e ela acidentalmente toma uma forma experimental que transforma ela num monstro. E é divertido ver as várias transformações e metamorfoses, né? E você identificando diferentes referências dos filmes da Toho, né? E um pouquinho do Godzilla dentro da história. Prosseguindo então, continuando no Laboratório de Dexter, só que dessa vez um episódio completão de mais de 20 minutos de duração. E que é justamente o episódio 39 da segunda temporada, The Last But Not Best, que é justamente o Dexter, o menino gênio, se encontrando com outros garotos superdotados e começa a ter uma luta entre a super tecnologia da criançada, só que acidentalmente eles acabam despertando um monstro gigante no meio do Japão. Então temos os robôs e super veículos das crianças contra o monstro, que é totalmente inspirado do Godzilla, a família do Dexter aparecendo. Temos todo um grupo estilo Shield lutando contra a criatura. E ainda por cima nós temos os Amigos da Justiça, que são a sátira do Vingadores, lutando contra o monstro. E para completar, o super-herói Macaco, que inclusive ele tinha uma série de vinhetas curtas chamada Disque M para Macaco, que era uma série de mini-aventuras do macaco de laboratório do Dexter, tendo na verdade superpoderes e secretamente lutando contra as forças do mal. Então, essa é a dica, episódio 39 da segunda temporada de Dexter. E quem quiser mais aventuras do macaquinho super-herói, também tem o Disque M para Macaco para vocês caçarem na internet. E se essa não fez vocês darem o seu like aqui embaixo e inscrever-se no canal, vamos ver se vocês fazem isso quando eu falar que Power Rangers tem um episódio bem interessante. Lembrando que está disponível o seriado todo no Netflix. Mais precisamente na terceira temporada, então temos ainda boa parte das roupas e vários equipamentos originais da época que eram baseados em dinossauros, que é justamente Shipping in Charge, o nome do episódio, em que eles enfrentam, naturalmente, um macaco monstro. Só que vamos falar alguns detalhezinhos interessantes desse episódio, né? Nele temos a nova Ranger Rosa, que surgiu há poucos episódios, então a gente tá conhecendo uma personagem nova, assim, junto com os Power Rangers, e ela está tendo que tomar conta do macaco, de uma parente dela, que ela vai pegar, inclusive, e levar para uma aula para pegar e exibir sobre a questão de como ensinar a linguagem de sinais, né, comunicação entre humanos e animais, só que temos a feiticeira espacial Rita Repulsa, o conquistador intergaláctico Lord Zed, casados, e que tem a seguinte ideia: se nosso principal general do mal, que é o Godar, aquele monstro clássico que vivia aparecendo nos episódios dos Power Rangers, é justamente baseado num macaco, então a gente pode pegar um outro macaco para criar outro ser tão poderoso quanto ele. E mais ainda, se é um macaco de estimação justamente ligado a um dos Power Rangers, eles vão ter toda a dó do mundo não querendo pegar e machucar ele, já que vai ser apenas um macaquinho sofrendo lavagem cerebral e não um monstro real, tipo uma criatura. Lembrando que antigamente nos outros episódios eles eram meio que seres inanimados sem vidas, quase robôs que eram meio apenas a extensão da magia da Rita Repulsa ou do poder do Lord Zed. Então, essa é o grande desafio dos Power Rangers, né? Que tem que pegar e lutar contra esse macaco monstro, só que eles não podem matá-lo, eles têm que arranjar um jeito de fazer ele voltar ao normal. E essa temporada é interessante também, porque eles ainda estão com os traços de
poderes baseados em dinossauros, só que acumulados com os poderes mitológicos da segunda temporada e agora acrescentando poder ninja da terceira temporada. Então estamos entre um dos times mais poderosos de Power Rangers. Prosseguindo então, dessa vez nós vamos para Spectreman, que inclusive pode ter inspirado o episódio que eu vou falar agora, essa ideia do Power Rangers. Lembrando que Spectreman ele foi feito lá nos anos 60, então mais de uns 30 anos antes de Power Rangers, e nele temos o herói espacial Spectreman, que é um robô humanoide enviado para a Terra por um grupo que governa o universo chamado os Dominantes, e o Spectreman ele pega e tenta ajudar a evolução da humanidade. Só que temos dois vilões que fogem do planeta natal deles, já que eles iam ser presos lá devido aos crimes dele. E esses vilões são o General Caras e o Dr. Gore. Eles são então macacos alienígenas e nos episódios que desejam dominar a Terra, e aproveitando o fato de que a Terra é semelhante ao planeta deles, já que somos descendentes de primatas como eles, e só que a gente tem todo o problema da poluição e somos muito primitivos em relação ao povo original deles. Então teoricamente um planeta parecido com o dele, só que bem mais fácil de conquistar. E o episódio O Exílio do Spectreman, que é um episódio duplo, os episódios 5 e 6, o Dr. Gore ele resolve criar um novo super guerreiro estilo Caras, só que usando um gorila do zoológico. Então existe toda a questão de que o Caras e o super gorila eles começam a pegar e lutar entre si pela posse de mão direita do Dr. Gore, ao mesmo tempo que eles lutam contra o Spectreman. E tem mais um detalhe aqui. Nesse episódio está muito acirrado as brigas entre o herói da história com os dominantes, já que ele não pode usar à vontade os poderes dele. Ele precisa ter um nível mínimo de energia, então os dominantes enviam energia para ele quando os dominantes, acham que é necessário para poder pegar e ativar os superpoderes, inclusive ficar gigante. Então, nesse episódio, temos muito acirrada as brigas entre o super-herói Spectreman e os chefes dele, né? E sempre aquela coisa, pra ele ativar os poderes, ele sempre tem que dar um jeito de convencer os chefes de que chegou o momento certo, a coisa tá muito feia, ele não pode mais fazer as coisas só disfarçado de humano. Então, só por isso já vale a pena muito o episódio duplo, O Exílio de Spectreman 5 e 6. Prosseguindo então, para concluir, vamos falar sobre Godzilla vs Ultraman. É sério, gente. Mais precisamente, Ultraman contra o monstro Giras, que ele não é simplesmente baseado em Godzilla. O monstro Giras, ele foi feito com a mesma roupa do Godzilla dos primeiros filmes. Inclusive porque o criador da seriado Ultraman, o Eiji Tsuburaya, ele é co-criador dos filmes do Godzilla. Então ele teve acesso a essa fantasia, trouxe pra lá e criou o episódio 10 do primeiro seriado do Ultraman, que você pode procurar como Ultraman Hayata, inclusive, no qual temos um cientista maligno, do que o episódio se chama O Cientista Sinistro, que cria um monstro para controlar todo o meio ambiente de um lago. A chamada patrulha científica vai pegar e investigar por que de repente estourou o número de peixes desse lago e tá tendo tudo com atividade pesqueira que jamais existiu lá. E o Ultraman tem que pegar e lidar contra esse monstro, cuja única diferença do Godzilla normal é um tipo de barbatana. Inclusive teve umas pequenas participações especiais em outros especiais do Ultraman pra frente, o monstro Giras, mas inclusive até o próprio nome, né? Ao invés de Godzilla é Giras, o nome dele, né? Então, se vocês quiserem ver a luta entre um dos heróis clássicos japoneses e um dos monstros clássicos japoneses, esse é o episódio. Episódio 10 de Ultraman Hayata, o episódio O Cientista Sinistro. E vocês, têm outras sugestões de outros episódios, seriados, onde foi mencionado legal a luta entre Godzilla e King Kong, ou que mencione de forma interessante esses dois personagens? Escreva aqui embaixo, se gostaram, comentem, compartilhem com seus amigos. Lembrando para clicar no sininho, para receber as notificações quando for inscrito, para assim poder pegar e acompanhar sempre os nossos vídeos novos. Então galera, até mais!